Oi, hoje é a resenha do conto A Cura do Desassossego, escrito por Saki, aqui da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. No vagão do trem, sobre o bagageiro imediatamente oposto a Clovis, estava uma bolsa de viagem sólida e bem feita, com um rótulo preenchido com cuidado, no qual estava registrado J.P. Huddle, de Warren, Tilfield, próximo a Snowborough. A incorporação humana do rótulo estava sentada imediatamente abaixo do bagageiro, um indivíduo sólido e solene, vestido solenemente e solenemente dado à conversa. Mesmo sem sua conversação, que era dirigida a um amigo sentado a seu lado e que versava principalmente sobre temas como o atraso dos jacintos romanos e a prevalência de sarampo na reitoria, podia-se avaliar com certa precisão o temperamento e a perspectiva mental do dono da bolsa de viagem. Mas este parecia indisposto a deixar qualquer coisa à imaginação de um observador casual. Sua fala tornou-se agora pessoal e introspectiva. Assim começa A Cura do Desassossego, escrito por Saki, que conta a história desse tal J.P. Sim, um viajante aqui que está comentando com seu amigo que ele é muito sossegado. Na verdade, até demais. Inclusive, ele mora sozinho com sua irmã e digamos que eles vivem grandes rituais de tédio absoluto. E daí, este amigo do DP recomenda, olha, o que você precisa é ir até uma dessas casas que talvez não existam. Quer dizer, existem as casas de sossego, que justamente para as pessoas que são super agitadas, né, vivem em climas de negócio, se movimentam para cá, para lá, pelo país, ou seja, não param quietos, e sim precisam então descansar no local ideal, as tais casas de sossego. Mas Tipi precisa exatamente do contrário, ele já está numa casa, ele vive uma rotina tediosa lá, morando com sua irmã, então ele precisa exatamente do contrário, né? Ele precisa ir até uma casa de desassossego. Só que o próprio amigo de JP comenta, né? Isso não existe, talvez você precise procurar isso em sua própria casa. Aí, claro, fica essa grande pergunta, será que ele consegue achar na sua própria residência, ali no convívio tedioso com sua irmã, exatamente isso, um pouco de agitação? Talvez sim, talvez não, mas você deve se atentar para um detalhe que talvez tenha passado despercebido. Sim, Clovis, um personagem que já apareceu aqui nas histórias contidas nessa coletânea de Saki, e talvez ele seja a solução para tudo isso, mas eu paro de dar mais detalhes porque senão eu trago a experiência de quem ainda pretende ler este conto interessante e do esquisito também. Minha avaliação do texto. Pois é, mais uma vez temos a presença de Clovis, esse personagem que está se tornando bastante constante, pelo menos nas últimas histórias que estamos lendo aqui nessa coletânea. Se eu não perdi a conta, essa é a quinta vez que ele está aparecendo. E eu já havia comentado nas outras oportunidades que, na verdade, ele meio que aparece, mas some logo. Ele não marca presença nas suas histórias. E também outro comentário que eu havia feito, que sim, nós já sabemos, na verdade, que aqui ao longo de todas essas histórias contidas no livro, teremos um personagem ou outro que estarão sempre presente. E eu já havia dito que o Saki é o autor, o Clovis especificamente, é um personagem que ele aparece nessas histórias, nas outras 4 oportunidades, mas a gente sabe que ele está lá por causa apenas do seu nome, porque o narrador da história diz isso pra gente. Clovis está presente, ele faz um comentário ácido aqui e acolá com os personagens ali da vez. Mas a gente não percebe que ele está ali em cena por causa de sua personalidade, porque na verdade a gente não conhece o que este personagem exatamente é. Só que finalmente, aqui nesta narrativa, nós descobrimos um pouco mais do que é capaz Clovis. E sim, como eu disse no começo da história, ele está observando literalmente esse protagonista aqui da vez, o tal DP. E sim, é claro, ouvindo a conversa que ele tem com um amigo ao lado, todo mundo ali dentro de um vagão de trem. E quando ele percebe que a história, o desfecho dessa história, né, exatamente do problema, da falta de agitação que esse homem tem na sua vida, vivendo com sua irmã, digamos que ele
pretende resolver a situação. Aliás, claro, antes de chegar a esse ponto, né, eu preciso dizer que assim, esse momento do encontro desses três homens ali dentro do trem acontece, começa um novo capítulo e temos então a rotina exatamente do que é essa vida sossegadíssima do JP. E claro, eu fico pensando, poxa, então realmente Clovis, ele só foi mais uma história. Não dá nem para dizer que é uma história de moldura, ele é uma presença de moldura aqui, né? O Monteiro Lobato gosta muito de fazer isso, né? Ele começa uma certa história em seus contos, mas quando a gente percebe, não é a história principal. Outra vai aparecer e dominar completamente aquela narrativa. Clovis, então, realmente é só uma presença como uma moldura. Mas não é que eu fiquei completamente surpreso quando acabo descobrindo que ele vai participar, enfim, aqui dessa história. Sim, ele é um elemento ativo. Não vou dizer exatamente como é que ele participa dessa história, mas ele se mete literalmente ali na vida de JP, sim. Porque quando ele estava lá no vagão de trem, lembra que o próprio texto que eu li para vocês tem a descrição do que está lá no rótulo da maleta, da mala de viagens de JP, né? Está o endereço dele, exatamente, né? O que que faz Clovis então? Ele anota o endereço de JP. Aquilo ali já foi um movimento meio esquisito, mas claro, depois a gente percebe por quê. Porque ele vai invadir a vida do outro, claro, numa situação completamente maluca. Pois sim, ele se faz passar por uma outra pessoa, uma pessoa imaginada, uma pessoa completamente nada a ver. Literalmente, ele inventa uma história. O JP e sua irmã recebem um telegrama avisando que fulano vai chegar à sua residência. Praticamente um favor que ele deve a um certo bispo que um dia ele conversou em algum lugar. Ele até comenta, né? Não é bom e aconselhável conversar com bispos desconhecidos por aí, porque eles inventam de pedir favores a você depois de um certo tempo. Enfim. Então essa figura que vai chegar é um assistente do bispo. Na verdade a gente acabou descobrindo depois, né, que esse tal assistente é na verdade o Clovis que a gente conhece. Ou, melhor dizendo, né, a gente passa a conhecer. Porque sim, essa é a grande pegada desse texto aqui. Exatamente um certo desconhecido, né, vamos considerar Clovis um desconhecido para os outros dois personagens ali que estavam conversando no trem, né? De repente ele vai invadir a situação da vida daquela pessoa que tinha um certo problema, o tal excesso, né, de sossego que ele tinha, e vai tentar dar um jeito de resolver esse problema. É uma coisa curiosa, né? Talvez uma grande manifestação de altruísmo da parte de Clovis, talvez, ou pura sacanagem, se você for ver exatamente o que ele vai criar. Ele faz exatamente uma história mirabolante acontecer na casa ali de JP e de sua irmã. É algo bastante inusitado, maluco, quando você lê e fala, não acredito que isso está acontecendo. Bom, isso é uma história engraçada, né? Elementos cômicos que Saki gosta de colocar em suas narrativas. Então, digamos que aqui literalmente se parte para uma gana de uma fantasia. Algo mais esquisito até do que aquela outra primeira história que a gente viu aqui, foi um gato indiscreto, onde literalmente, né, um gato começava a falar. Aqui a maluquice é tão grande que realmente você não acredita, você não crê que possa ser verdade o que é proposto. Sim, é uma grande de uma maluquice. Eu não vou dizer nenhum detalhe porque qualquer coisa que eu diga já mata o mistério que vai ser criado pelo Clovis, e você descobrir aos poucos o elemento, a cena, o evento misterioso que está acontecendo por ali, realmente é bastante instigante e até divertido também, porque esse absurdo, além de ser cômico, ele realmente faz com que você pense, será que isso vai funcionar? Vai provocar um desassossego no JP? Bom, com certeza sim. Logo de cara, ele já fica bestificado com o que o Clovis, lá disfarçado de um outro elemento, o assistente do bispo, propõe para ele, do que vai acontecer inclusive ali dentro da casa do próprio JP. Mas também, depois que a gente entende o que está acontecendo, claro, temos outros detalhes a mais, vai subindo de nível a loucura. Cada vez mais absurdamente, com certeza. Mas no fundo, a gente fica pensando, tá, tudo isso aqui, na verdade, é uma invencionice. É quase um esquema daquele seriado famoso, antigo, que também tem a sua versão para o cinema, que é o Missão Impossível. O que acontecia, né, tanto lá no seriado quanto nos filmes do Tom Cruise, né? Com certeza é criada uma situação para se resolver um problema. E se monta aquela equipe, né?
o Ethan Hunt, que é o personagem, né? Contrata alguns agentes, né? Que estão numa missão praticamente sem nenhum respaldo de governos, aquela coisa oficial. Então, digamos assim, que Clovis meio que está nesse mesmo esquema. Ele vai cumprir uma missão. Ele, sei lá, ele está ouvindo a conversa, né, alheia, né, e percebeu que aquele homem à sua frente, lá no vagão de trem, precisava de um auxílio. Ele resolveu curá-lo. Que é literalmente a cura do desassossego. E essa construção que ele faz, maluca, mirabolante, claro, quando a gente está lendo, percebe que fim isso aqui vai dar. Será que teremos um final bastante impactante? Aí que está talvez um problema aqui do texto. O final é um pouquinho decepcionante, com certeza. Basicamente, e eu até posso dizer, não é um grande spoiler, é dizer que no final nós temos uma reflexão do próprio Clovis, pensando, será que o que eu fiz dá certo? Bom, no fundo, a gente tem a noção que tudo aquilo que ele cria, aquela fantasia gigantesca, sem muitos esforços, né? Ele não contrata muita gente para fazer tudo isso aí, não. É só de papo que ele consegue criar o clima, literalmente, de tensão aqui na casa de JP. Sim, a gente percebe que tudo aquilo está funcionando, mas no fundo, sim, a gente pode considerar. Isso funciona para realmente tirar aquela noção de completo sossego que este homem vivia e também a sua irmã? Sim e não, porque no fundo tudo é parado no ar, a tensão provocada fica em suspense. Literalmente, Clovis vai embora e deixa o circo, não dá nem para dizer que o circo pegou fogo, só a gente está sentindo o calor, né? JP e sua irmã estão sentindo o calor das chamas, mas será que o incêndio existe mesmo nesse circo? É mais ou menos uma analogia que eu posso fazer a respeito da situação que ele cria. No fundo, a gente não sabe se isso aí realmente gera uma cura para o desassossego desses irmãos. Com certeza não dá para afirmar categoricamente. De qualquer forma, é uma boa de uma invencionice aqui do Clovis. Numa estrutura geral, dá para dizer que realmente essa história é bastante interessante, mas no fundo, ela também é um pouco decepcionante. Eu fico naquela, será que é um bom texto? Será que não é? Ele é engraçado, ele é ousado, com certeza. Portanto, para A Cura do Desassossego, escrito por Saki, eu atribuo apenas 4 asteriscos. Não dá para dizer que é interessante, é um pouco decepcionante, enfim, 4 asteriscos, acho que é uma boa nota para esse texto. É muito bom de ser lido, com certeza. E sim, é do tipo que eu recomendo a leitura desse autor inglês que tem nome de japonês, né? Saki. Qual o nome mesmo do autor? Saki é um apelido que ele inventou para seus escritos. Hector Hugh Monroe é o nome real desse escritor Saki. Enfim, é uma boa história, interessante, pelo menos descobrimos mais a respeito dessa personalidade de Clovis. Bom, o que vale que amanhã temos uma volta a Fernando Pessoa e já estamos finalizando essa coletânea aqui, O Banqueiro Anarquista e Outras Histórias. Aliás, contos escolhidos, não importa o título, o que vale que estamos terminando essa aventura pela prosa desse autor português com muitos altos e baixos. Vamos ver se os últimos textos são realmente empolgantes. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui ao longo do começo de 2020 dentro do projeto Contos no Meio-Dia.